Cheryl e eu possuímos uma fazenda em Buckingham, Iowa, onde principalmente cultivamos milho. Isso foi em agosto de 2018, em uma noite levemente chuvosa. Cheryl e eu passamos nossas vidas inteiras na fazenda, é realmente tudo o que sabemos. Claro, a vida na fazenda em Iowa significa muito espaço e poucas pessoas. Nossos vizinhos mais próximos, George e Kenny, estavam cada um a cerca de 800 metros de distância em direções opostas. Também são fazendeiros, sem muito mais acontecendo por aqui. É fácil fazer amizade com seus vizinhos. Frequentemente temos George, Kenny e suas esposas visitando-nos, e vice-versa. Nesta noite normal de fim de semana, recebemos George e sua esposa para beber. Todos ficamos muito bêbados enquanto jogávamos jogos de tabuleiro. Eles saíram por volta das 11. Felizmente, é uma linha reta de 30 segundos para chegar em casa. Continuamos a beber um pouco de vinho enquanto assistíamos a um de nossos filmes favoritos. Estávamos começando a ficar cansados e definitivamente sentindo os efeitos do vinho. Provavelmente íamos adormecer no sofá abraçados quando houve uma batida na porta da frente. Uma batida à porta a essa hora era incomum. Na verdade, nunca tinha acontecido antes. Mas junto com as batidas, pensamos que ouvimos uma voz dizendo algo. Abaixei o volume da TV e esperamos que isso acontecesse novamente. Uns 20 segundos depois, outra série de batidas na porta, seguidas de uma voz abafada dizendo: "Precisamos de ajuda." Eu estava prestes a me levantar e abrir a porta quando Cheryl apertou meu braço e eu olhei para ela. Ela fez uma careta e balançou a cabeça. "Não", eu sussurrei. "Só vou perguntar quem é." Ela respondeu: "Não deveríamos deixá-los saber que estamos em casa, mas é provável que eles já saibam." Fui até a porta e perguntei quem era. A voz do outro lado disse através da porta: "Ah, graças a Deus. Você pode abrir? Estamos perdidos." Eu disse: "Quem é nós?" A voz respondeu: "Minha esposa e eu." Eu disse: "Pode sua esposa dizer algo?" Houve um silêncio por alguns segundos. Eu segui com: "Você me ouviu?" A mesma voz respondeu: "Sim, mas ela não está ao meu lado agora." Foi quando começaram a acender os sinais de alerta na minha cabeça, e comecei a perceber que a voz soava um pouco estranha, como um homem tentando fazer sua voz soar um pouco mais aguda. Eu ri e disse: "George, é você?" George é meio bobo, e ele estando bêbado, não seria inédito para ele fazer algo assim. A voz respondeu: "Sim", agora com uma voz ligeiramente mais profunda. Quase senti alívio acreditando que era realmente George, mas ainda não queria abrir a porta imediatamente antes de confirmar. Ter alguém batendo na sua porta aqui tarde da noite, alegando estar perdido, não é comum. Não é algo normal, e é uma causa imediata de alarme. Eu fiquei na porta e disse: "Prove. Qual o nome da sua esposa?" Uma voz agora desconhecida respondeu: "Isso é uma pergunta traiçoeira." Meu sorriso desapareceu. Fui pegar meu telefone e ligar para George. Cheryl estava assistindo a tudo e me dizendo que deveríamos chamar a polícia. Eu disse: "Aguarde." O telefone tocou umas 3 vezes antes que George atendesse imediatamente. Eu disse: "Você está na minha porta da frente agora?" E ele disse: "Não, por quê?" Eu disse a ele que tinha alguém na nossa porta da frente tentando me enganar a abri-la. Ele disse que viria imediatamente e desligamos. Lembre-se de que todos nós ainda estávamos bêbados nesse momento. Havia mais batidas na porta novamente. Eu gritei: "Eu tenho uma espingarda esperando por você, se você não sair daqui agora." A voz respondeu: "Estamos apenas tentando usar um telefone. É tudo o que precisamos." Cheryl ligou para o 911, o que aqui demora muito tempo para que um oficial chegue ao local. Ouvimos passos andando pelo nosso deck de madeira que circunda a casa. Na verdade, vários conjuntos de passos. Eles pararam em uma das nossas janelas, que tinham as persianas fechadas, e ouvimos alguém tentando abrir a janela. Isso fez com que Cheryl, que ainda estava ao telefone com o 911, gritasse: "Nos deixem em paz!" Eu gritei também o mais alto que pude, para que eles saíssem daqui, ou eu atiraria neles. Levei um tempo para pensar em pegar minha espingarda no andar de cima, literalmente alguns segundos, e então houve mais batidas na porta. Desta vez, era realmente a voz de George gritando: "Abra, sou eu!" Deixei George entrar, e ele trouxe sua espingarda também. Ele disse que não viu nada nem ninguém quando chegou. Ele ficou conosco até que um policial chegou à casa. Ele fez uma varredura rápida da propriedade conosco e foi embora. Tomamos nota do seu conselho
e instalamos uma câmera na frente e atrás da casa, algo que nunca havíamos pensado até esse incidente. Ainda me arrepia pensar que o que impedia quem estava no nosso deck da frente naquela noite era uma porta de madeira. Esta história aconteceu na fazenda dos meus avós no verão de 2018. Eu estava sozinho em uma noite, já que meus avós estavam fora. Estava sendo pago para cuidar da fazenda por algumas noites. Na última noite, estava assistindo TV na sala de estar quando comecei a ouvir um barulho estranho vindo do lado de fora, no campo de milho. A princípio, eu ignorei, pensando que provavelmente era um cervo. Isso até eu ouvir todas as vacas começarem a mugir ao mesmo tempo. Normalmente, você ouviria uma vaca mugindo de cada vez, mas quando todas as vacas começam a mugir juntas, algo está errado. Algo ou alguém teria que assustá-las para que todas as vacas ficassem tão agitadas assim. Eu era o único na fazenda, então era minha responsabilidade verificar o que estava acontecendo. Eu fui até o armário pegar um casaco e saí, mas no momento em que estava prestes a sair, ouvi um grito de vaca muito agudo vindo do campo de milho. Fiquei parado por um tempo, tremendo de medo. Algo estava terrivelmente errado com as vacas. Eu rapidamente subi para o quarto do meu avô. Embaixo da cama ele sempre mantém algumas armas. Carreguei seu rifle de caça e saí. As vacas ainda não paravam de mugir, então entrei no celeiro para verificar. Não havia nada fora do comum, todas as vacas ainda estavam lá. Isso até eu andar mais adiante e perceber que uma vaca estava faltando em sua baia. Isso não fazia sentido, eu tinha certeza de que a tinha amarrado na baia da última vez que a vi. Então, pensei que ouvi outra vaca emitir um mugido agudo, vindo do campo de milho do lado de fora do celeiro. Fui lá fora, mas enquanto eu caminhava em direção ao campo, juro que ouvi o que parecia pessoas conversando. Eu finalmente percebi que tinha uma arma comigo, mas não sabia se teria coragem de entrar no campo de milho. Mas tinha que fazer isso de qualquer maneira. Essa é a razão exata pela qual os fazendeiros têm armas, e eu não podia simplesmente me esconder dentro da casa com invasores no campo. Comecei a caminhar pelos campos e podia ouvir muitos pares de passos ao meu lado. Fiquei ainda mais assustado à medida que continuava a caminhar mais fundo no campo e, então, congelei. Em um dos corredores de milho, havia uma pessoa toda vestida de preto, a poucos metros de distância de mim. Apontei a arma para cima, dizendo para ele sair do meu campo. Eu não estava blefando, estava pronto para atirar, mas ele não se moveu. Então, atirei outro tiro para o ar para assustá-lo, mas ele ainda não se moveu 1 centímetro. Então, ele realmente começou a se aproximar de mim, com os braços ligeiramente estendidos, como se estivesse me dizendo para baixar a arma. Eu apontei a arma novamente para ele, gritando para ele ir embora. Foi quando percebi algo terrível. Estava cercado por pessoas vestidas de preto, pelo menos umas 6 ou 7 pessoas, que eu podia ver. Quem sabe se havia mais, e enquanto um cara se aproximava, eu percebi que todos eles estavam usando essas máscaras assustadoras. O homem parou de se aproximar quando comecei a recuar, e todos eles ficaram em silêncio por um momento. Não posso explicar o medo que estava sentindo. Pensei que estava prestes a ser morto, e foi quando todos começaram a cantar algo. Eu não conseguia entender, parecia uma língua diferente, mas o canto quase parecia uma música, e comecei a me perguntar se eles estavam prestes a realizar algum tipo de ritual estranho comigo. Foi quando percebi que tinha que correr, então corri o mais rápido que pude por alguns corredores de milho. Parei para recuperar o fôlego e atirei cerca de 6 vezes na direção deles. Ouvi um monte de passos e o som das plantas se mexendo, indo na direção oposta. Finalmente, consegui assustá-los. Corri na direção da casa, parei e vi algo no chão.
O que vi me marcou, me assustou. Era a cabeça de uma vaca, no meio de um círculo de velas. Quase vomitei, e assim que entrei na casa, vomitei. Peguei o telefone fixo e liguei para a polícia. Contei à atendente tudo o que podia. Ela disse que um oficial estaria lá em breve. Depois de desligar o telefone, liguei para meus pais e expliquei a situação, pedindo que viessem me buscar. Meu pai disse que chegaria em 1 hora. Sentei no quarto do meu avô, tremendo e chorando, esperando o que parecia uma eternidade, até finalmente ouvir o som de uma viatura policial lá fora. Corri para fora e contei tudo ao policial. Ele procurou no celeiro e em parte do campo de milho. Encontrou a cabeça da vaca e chamou uma equipe de busca, pois agora era uma cena de crime ativa. Quando meus pais chegaram, eu e o primeiro policial conversamos com eles sobre tudo o que aconteceu. Felizmente, meus pais me levaram para casa depois disso. Meus avós levaram tudo isso muito a sério e instalaram um sistema de câmeras de segurança de alta tecnologia por toda a fazenda. Quem sabe que tipo de grupo era aquele, mas claramente estavam realizando algum tipo de ritual de sacrifício de animais ou algo assim. E eu, por azar, fui o único em casa na fazenda escolhido para isso. Meu nome é Howard, tenho 25 anos e moro na fazenda da minha família. Ajudo a cuidar dela quando meus pais estão fora da cidade. É apenas uma pequena fazenda familiar, nada comercial. Meus pais querem que eu assuma quando eles estiverem velhos demais para cuidar dela, já que sou o mais velho de 3 filhos e o único filho. Mas honestamente, não quero realmente. Não me vejo ficando no meio do Arkansas pelo resto da minha vida, especialmente após algo realmente estranho que aconteceu em julho passado. Meus pais estavam em uma viagem romântica por uma semana, então eram minhas 2 irmãs, Crystal e Morgan, e eu que cuidávamos da propriedade enquanto eles estavam fora. Aqui não tem muita coisa, muita privacidade e tudo mais, talvez até um pouco demais, na minha opinião. Exceto por essa noite. Tudo começou mais tarde à noite, quando estava quase na hora de dormir. Minhas irmãs fazem a faculdade online, Crystal estava em seu quarto com o laptop, estudando. Morgan e eu estávamos apenas relaxando, assistindo a algum programa bobo na sala de estar. Os 3 de nós realmente querem sair desse estilo de vida de fazenda, principalmente eu, já que sou mais velho e estou na casa dos 20 anos. Uma parte temida da vida na fazenda não são apenas os predadores animais que vêm comer nossa produção, mas também as pessoas que vêm roubar. Acredite ou não, isso acontece. Não aconteceu muitas vezes conosco, mas acontece. Temos algumas armas em casa exatamente por esse motivo. Nossos 2 cachorros lá fora de repente começaram a ficar loucos no quintal, algo os assustou com certeza. Minha primeira reação foi ir para o quintal para ver o que eles estavam latindo. Ambos olhavam na direção dos campos, enlouquecendo. Gritei para eles ficarem quietos e eles obedeceram. Fiquei na frente do campo e ouvi. Ouvi um assobio vindo de dentro do campo de milho. Sem dúvida, era um assobio humano. Foi a primeira vez que experimentei um invasor na propriedade sem meu pai aqui. Tive que correr para dentro para pegar uma das armas. Os cachorros começaram a latir novamente. Disse às minhas irmãs que alguém estava lá fora no campo de milho, então o que fizemos? Chamamos nosso pai. Ele me disse que eu tinha que ser o homem da casa e proteger minhas irmãs. Ele recomendou que eu disparasse outro tiro de advertência para fora se essa pessoa voltasse. Depois disso, meio que gradativamente, cada um de nós foi para nossos quartos. Minhas irmãs trouxeram cada uma arma de fogo consigo, algo que eu já havia feito, deixando bem claro que eu tinha uma arma. Corri para pegar a arma da cama e a apontei pela janela.
Atirei na grama a alguns metros de distância dele, intencionalmente errando, é claro. Isso encerrou a atuação de filme de terror dele e ele correu para fora de minha vista em direção à frente da casa. Dessa vez, ele não voltou. Ele teria que ser um tolo para voltar depois disso. Obviamente, contei às minhas irmãs porque atirei e assegurei a elas de que ele não voltaria. Nunca soubemos quem era ou por que ele estava lá.